Você crê que Deus ainda fala por meio da profecia? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí aos nosso estudo, tá? Na revista aqui, tá? De jovens, a prova da vossa fé, nesse caso, tá? Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, é o tema desse quarto trimestre de 2023. E a lição de hoje é a lição 7, que vai ser ministrada no dia 12 de novembro de 2023, com o tema Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Esta oração não é aquela oração entregando as causas nas mãos do Senhor, mas é uma oração inicial pedindo a Deus que possa iluminar a nossa mente para termos a compreensão devida da sua palavra e ao mesmo tempo tirar todos os impedimentos para que tenhamos uma aula edificante. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero nesse momento te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito, Senhor querido, Senhor amado, mais uma vez, que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática, pois esse é o intuito, Pai querido, de estudarmos a Tua palavra. Entender para praticar. Senhor querido, também te peço, tira todo impedimento, toda barreira, toda distração e que possamos ter um estudo e um programa edificante em nome de Jesus. Bom, vamos para o nosso texto principal. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Resumo da lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Qual é o texto bíblico? Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 21. E eu quero colocar o texto aqui na tela para nós lermos juntos, tá? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16 a 21. Então vamos lá, texto na tela na Almeida Revista Corrigida. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aqui está falando da transfiguração, tá? Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e bem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui o texto base desta aula de hoje. Vamos dar prosseguimento, então. Interação. Você que é professor, professora, mesmo que não seja professor, você tem aí uma base de como vai discorrer a lição. Professor, professora, na lição desse domingo, estudaremos a respeito do profetismo no Antigo Testamento. Veremos o dom de profecia e a responsabilidade da igreja como portadora de uma mensagem profética. 3 coisas vão acontecer aqui: profecia no Antigo Testamento, o dom de profecia no Novo Testamento e a igreja como uma portadora de uma mensagem profética. No decorrer da lição, enfatize que os profetas foram instrumentos divinos para revelar, aos reis, sacerdotes e ao povo a apostasia, o pecado e o caminho de volta para o Senhor. Veja que os profetas, eles foram instrumentos. Eles não vinham com a intenção primária de destruir, de um juízo para destruir, mas sim para que houvesse o quê? Um arrependimento.
Então, revelar aos reis, sacerdotes e ao povo a apostasia, o pecado e o caminho de volta para o Senhor. Eles também revelaram à humanidade, como o profeta Isaías, o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Explica a classe que a igreja precisa da profecia e que a palavra de Deus nos aconselha a não desprezá-la. Aqui já estamos falando do dom profético. Todavia, precisamos examinar tudo com a sabedoria. Dom de profecia, desculpe. Leia com seus alunos 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Tá? Vamos lá. Se é para ler com os alunos, vocês são os alunos e nós estamos aqui na aula, na classe, né? Online. EBD comentada online. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, versículo 20. Diz o seguinte: não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias. Vamos ver na NTLH. Não atrapalhe a ação do espírito, não desprezem as profecias. Ou na NVT. Não apaguem o espírito, não desprezem a profecia. Tá? Enfatiza que atualmente muitos falsos profetas têm se levantado para levar os crentes fiéis à apostasia. Por isso precisamos estar alertas e vigilantes. Apesar de Deus falar por meio da profecia nos nossos dias, nós temos que ter cuidado com as falsas profecias, com os falsos profetas. Os crentes precisam aprender a julgar as profecias e discernir os espíritos, mas para isso é necessário conhecer a palavra de Deus, pois toda profecia precisa ser confrontada com a Bíblia, já que o nosso Deus nunca se contradiz. Existem profecias que se entregam aí que ela está contradizendo a palavra de Deus. E tem gente que ainda fica chateada e bravo. Não, Deus está me usando. Não. Se contradiz a palavra de Deus, não é uma profecia da parte de Deus. O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. No primeiro tópico, nós vamos explicar a singularidade dos profetas do Antigo Testamento. No segundo tópico, destacar o ministério profético no Novo Testamento. E no terceiro tópico, compreender a importância da profecia bíblica. Bom, veja esse aviso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. É importante você participar desse projeto para que mais inscritos cheguem ao canal e sejam alcançados pelo ensino da palavra de Deus. Você já deu like? Você já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Deixa um comentário também do que você achou desta aula no final. Não esqueça. Eu estou com um propósito aqui no canal de até o dia 31 de dezembro de 2023 completarmos os 40 mil inscritos. E você pode fazer parte disso divulgando o canal para outras pessoas. Nós já estamos chegando aí bem mais próximo. Deixa eu colocar para você. Estamos em 37.435 inscritos. Quem sabe até o dia 31 de dezembro nós não conseguimos fazer os 40 mil inscritos. É possível? Se você colaborar. Não é uma questão de número, é uma questão de pessoas sendo alcançadas. Então participe desse projeto, mais 3 inscritos no canal. Divulgue o canal para pelo menos aí mais 3 pessoas. Vamos dar prosseguimento. Introdução. O profeta. Quem é o profeta? Definição: aquele que fala em lugar de outrem, porta-voz de Deus. Isso aqui com característica do Antigo Testamento, tá? Função: proclamar os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Prova de autenticidade, Deuteronômio 18, 21 e 22. Isso aqui é interessante. Essa prova de autenticidade é como saber se um profeta realmente veio da parte de Deus. No Antigo Testamento, eles usavam essa prova aí. Eu vou colocar aqui o texto na tela para nós podermos ver qual era a forma de descobrir isso. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22 diz o seguinte, na Almeida Revista Corrigida. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como é que eles iam saber que Deus não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, ou não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Vamos botar na NVT? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não veio do Senhor.
Esse profeta presumiu arrogantemente, ou seja, falou do seu coração, que falava em meu nome. E vocês não precisam temê-lo. Então, a prova de saber que não era... Isso. A maneira de saber que não era o Senhor falando era o não cumprimento. Quantas profecias são entregues hoje que não se cumprem? Datam. Olha, daqui uma semana, daqui a 15 dias, conta aí no relógio, daqui a 30 dias, passa 30, passa 60, passa 90, passa um ano e nada acontece. E aí, para se defender, eles ainda dizem assim, mas você não creu. A profecia não era condicionada, não tinha nada dito na hora. Se você fizer assim, Deus vai fazer assim. Não tinha. Diz que ia acontecer. Então são profecias que não vieram da parte de Deus. São revelações que são entregues que não vêm da parte de Deus. E nós temos que ter muito cuidado. Eu aprendi a fazer o seguinte, eu recebo alguma coisa, se alguém me entregar alguma coisa, presente a gente sabe se é ou não é. Mas futuro, eu coloco no cantinho lá, Senhor. Se foi o Senhor, vai acontecer. Muitas vezes não acontece, a gente segue a vida. Eu não crio expectativas em cima disso, sabe por quê? Porque eu só vou me prejudicar. Quantas pessoas frustradas por causa de profecias que não veio da parte de Deus? Elas se empolgaram, elas se emocionaram, elas queriam falar alguma coisa. Às vezes vê uma pessoa, elas querem até alguma coisa boa para aquela pessoa, mas falaram de si, não foi o Senhor. Então a forma de saber não se cumpriu, não é da parte de Deus. Início do ministério dos profetas. Moisés iniciou o ofício profético em Israel, números 11, 25 e 26. Quem poderia ser profeta? Qualquer pessoa, desde que tivesse uma chamada divina específica. Deus é que chama. Classificação dos profetas clássicos ou profetas escritores. O que é profeta clássico? Elias. Não escreveu nada. Profetas escritores, Isaías, Jeremias, Amós. Então, só para você poder entender. Estamos vivendo em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã. Continuamos aqui na introdução. Isso ocorre por meio de severos ataques às escrituras sagradas. Muitos, erroneamente, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo. Tem sido dito, devido às recentes inquietações e demandas sociais. Por que isso acontece? Porque a Bíblia, ela vai contra alguns comportamentos da atualidade. Então a única forma deles conseguirem resolver isso é querer atualizar, para arrancar isso da Bíblia. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Ainda que venham produzir um exemplar da Bíblia que não tenha nada que fale contra determinados comportamentos, isso não muda nada. Sabe por quê? Porque para Deus continua sendo pecado. Mas cremos que a palavra de Deus é imutável, é eterna e seus preceitos são para os seres humanos de todos os tempos. Não apenas para o tempo bíblico, mas para todos os tempos. Acabou. Vamos fazer uma comparação. Alguém comete um crime e ninguém sabe que ele cometeu um crime. Mas ele cometeu um crime. Ele pode até não ser punido temporariamente por causa do crime que ele cometeu. Mas ele cometeu um crime. O crime foi cometido. Então as pessoas não descobrirem que ele cometeu um crime, isso não invalida o crime dele. A mesma coisa, as pessoas arrancarem da Bíblia aquilo que não lhe agrada, não invalida o seu pecado. Continua em pecado. E naquele grande dia vai haver um acerto de contas com o Senhor, o Todo-Poderoso. Nesta lição estudaremos a respeito do profetismo no Antigo Testamento, o dom de profecia e a responsabilidade da igreja como portadora da mensagem profética e princípios de interpretação das profecias bíblicas. Você verá que as profecias fazem parte da revelação que Deus dá ao seu povo. Vamos lá, tópico 1. Os profetas do Antigo Testamento. O profetismo. O que é profetismo? Vamos lá. Vamos iniciar o tópico fazendo algumas indagações. Elas são importantes para que tenhamos uma compreensão melhor da temática da lição. Então vamos à primeira pergunta. O que são indagações? Perguntas. Vamos tentar entender. Você sabe o que significa profetismo? Talvez você diga, eu sei o que significa profetada. Quando alguém entregou alguma coisa que não é da parte de Deus. Mas o que é profetismo? Segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C., em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Profetismo. Restaurar o monoteísmo hebreu. O que é monoteísmo? Servir apenas um Deus. Politeísmo. Servir a vários deuses. Monoteísmo. Apenas um Deus. Então, restaurar o monoteísmo hebreu. Por que isso?
Porque Israel começou a se relacionar com outros povos e aí poderia praticar idolatria e servir a vários deuses. Então os profetas, eles eram levantados para corrigir isso, restaurar o monoteísmo hebreu, combater assim a idolatria e, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança. Acender a esperança, que é acender a esperança. A palavra juntou. Acender a esperança messiânica do povo. Ou seja, eles tinham, além de combater a idolatria, a responsabilidade de denunciar e corrigir injustiças sociais. Acontecia muito naqueles tempos. Os mais ricos se aproveitavam dos mais pobres. E aqui nós estamos falando do povo de Deus, tá? Povo de Israel. Isso também acontece no meio da igreja do Senhor. É claro que tem essa injustiça no meio da sociedade em geral. No nosso país, em outros países. Mas acontece também no meio do povo de Deus, como acontecia naquele tempo. Então havia uma exploração, tá? E também trazer a questão da esperança que o Messias viria. Quem eram os profetas? Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor, ou seja, não era eles que se chamavam, era Deus que os chamava, e autorizadas por ele para falar em seu nome. Ezequiel 2, do 1 ao 10, é só você ler. Eu não posso chegar num lugar e dizer assim, assim diz o Senhor, sem Deus estar falando. Irmãos, pode até no momento não acontecer nada comigo, mas o Senhor vai requerer de mim eu usar o nome dele em vão. Ficar por aí dizendo que Deus falou, que Deus não falou. É muito sério isso. Cadê o nosso temor? O ministério. O que é ministério? Ofício, cargo, função para realizar um serviço. Isso é ministério. Prestação de serviço. A vocação. O que é vocação? Chamada divina para um serviço específico. Então o ministério é o serviço e a vocação é um chamado específico para determinado serviço. Certo? Deus chamou uns como pastores. Deus chamou uns como mestres. Deus chamou uns como apóstolos. Tá entendendo? Então Deus chama quem ele quer, quando ele quer, tá? Destes homens e mulheres não dependia da tribo em que nasceram. Então esse chamado não dependia disso. Nem da posição social, também não. Eles poderiam ser pobres, poderiam ser ricos, não tinha nada, tá? Ou capacidade intelectual. Ser um poliglota, como era Paulo, falava vários idiomas, ou ser um homem simples do campo, como era Amós. A escolha era um ato soberano da vontade de Deus. Nós temos muitos problemas nos dias de hoje. Por quê? Porque por causa do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, o culto voltado para o ego do homem, para agradar o homem, as pessoas buscam satisfazer seus desejos. Então, eles querem posições apenas para poder ostentar, apenas para poder se satisfazer, apenas para poder tirar algum proveito. Não, 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 não. Ministério é serviço. Prestador de serviço, só isso. Servir ao Senhor. Jesus deu esse exemplo. Eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido. 10:45 de Marcos. Marcos 10:45, certo? A escolha era um ato soberano da vontade de Deus. Os profetas podem ser vistos desde o início do povo hebreu. Gênesis 27, 20, versículo 7. Números 11, 25, 26. Deuteronômio 34, 10. E eles serviram como verdadeiros canais de comunicação entre Deus e o seu povo. Qual é a lição principal aqui? O profetismo surgiu no século 8 a.C. para restaurar o monoteísmo em Israel e combater a idolatria. Profetas eram vocacionados por Deus para denunciar pecados e servir como canais de comunicação entre Deus e o povo. O profeta trazia a vontade de Deus ao povo. O sacerdote levava a causa do povo a Deus. Escolha era soberana, não dependendo de tribo, posição social e intelectual. 2. Moisés inicia o ofício profético em Israel. Moisés tinha uma grande missão, conduzir o povo até a terra prometida. E que missão? Como ele não poderia exercer seu trabalho sozinho, 70 anciões foram chamados e separados para ajudá-lo. É igual ao ministério hoje da igreja. O pastor sozinho, ele não pode
fazer tudo. Então, existem os seus obreiros auxiliares, mas esses obreiros têm que ter um chamado de Deus. O pastor, a igreja, apenas autentica aquilo que é já a vontade de Deus. Mas ele não são os homens que determinam quem vai ser, o que vai ser, não. É o Senhor. É o Senhor. Foi assim que Deus repartiu o Espírito, guarde essa palavra, repartiu o Espírito, que estava sobre Moisés entre esses 70 anciãos do povo. Vamos explicar esse repartir o Espírito? No Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo era restrita a pessoas como reis, juízes, profetas e sacerdotes. A manifestação do Espírito Santo não era para qualquer pessoa no Antigo Testamento. Tá? Quando o texto diz que Deus repartiu o Espírito que estava sobre Moisés entre esses 70 anciãos do povo, isso significa que eles também receberam a manifestação do Espírito Santo em suas vidas para ajudar a Moisés. Então esse repartiu do mesmo Espírito que Deus deu a Moisés, Deus também deu a esses homens. É uma forma de entendermos que o Espírito que estava usando esses homens era o mesmo Espírito que usava Moisés, tá bom? No entanto, no Novo Testamento, após o dia de Pentecostes, Atos 2, essa manifestação está disponível para todos. Batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E aqui eu não estou falando do Espírito Santo morar na sua vida em prova que você pertence a Deus. Não, eu não estou falando de o Espírito Santo morar, você ser templo. Não, não é disso. Isso é regeneração. No momento que eu recebo o novo nascimento, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. Eu estou falando aqui do revestimento de poder, que é para cumprir a missão do ir, né? Do evangelizar. É outra coisa, um revestimento de poder, nesse caso. E esse revestimento de poder, ele está liberado para qualquer pessoa. Tá? É Jesus que batiza com o Espírito Santo, mas não há acepção de pessoa em relação a isso. Tá? Portanto, não existe mais a ideia de repartir o Espírito que está sobre alguém com outras pessoas, como às vezes é ensinado e praticado por algumas pessoas ou em algumas igrejas. Então faz lá a campanha, repartindo o Espírito de Deus. E aí tem lá alguém, irmão, do meu Espírito que Deus me deu, eu vou passar para você. Pode parar. Não tem isso não. No Antigo Testamento só foi uma forma de mostrar que o mesmo Espírito que usava Moisés passou a usar aqueles anciãos. Mas no Novo Testamento, cada um recebe a manifestação do Espírito conforme o Espírito quer. As Escrituras afirmam que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números 11, 25. Tá? Foi por isso que está mostrando que começa aí. Foi com estes 70 homens que teve o início que mais tarde foi denominado de ministério profético em Israel. Lição principal: 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés em sua missão de conduzir o povo à terra prometida. Quando o Espírito repousou sobre eles, começaram a profetizar, marcando o início do ministério profético em Israel. Números 11, 24 a 29. Talvez você diga assim, pastor, mas eles começaram a profetizar o quê? No Antigo Testamento, quando se falava disso, de eles começarem a profetizar ali, nesse texto especificamente, tem também a parte ali de Saul também. Então, essa questão, eles começavam a exaltar o nome do Senhor, mas tomados ali, né, pela glória de Deus. Então, era uma ação do Espírito sobre a vida deles. Não falavam em línguas, é claro, esse ministério só acontece o ministério do Espírito Santo, derramamento só a partir do Novo Testamento, mas eles exaltavam. Era parecido um pouco, parecido, não estou dizendo que era. Quando alguém prestava um cântico ao Senhor, Ana faz um cântico ao Senhor, a Miriam e as mulheres, quando houve a travessia do Mar Vermelho, elas fazem, então elas estavam ali, de certa maneira, debaixo de uma manifestação, para glorificar o Senhor. Então, essa palavra profetizar é mais ou menos, está voltada a essa parte, de glorificar, de exaltar, de falar das grandezas de Deus, mas pelo Espírito, não era algo apenas humano, tá? 3. Os desígnios do ministério profético. Deus usou homens e mulheres como profetas no Antigo Testamento, como Débora e Uda, Jeremias, Isaías, Amós, etc. Esses tinham como objetivo... Então veja que Deus não faz acepção de pessoas, usava mulheres e usava homens como profetas, tá? Ministério profético. Qual era a função deles? Qual era o objetivo? Defender a pureza do monoteísmo. Já foi falado, do culto a Javé contra contaminações idólatras.
Exortar o povo à santidade. O que é santidade? Uma consagração a Deus. Então nós somos separados para Deus e para o seu uso exclusivo. Só. Por isso nós não temos mais uma vida na prática do pecado. O povo de Israel precisava compreender isso. C. Combater as desordens sociais, principalmente a opressão contra os humildes. D. Opor-se ao formalismo religioso, que era um outro problema que infelizmente está acontecendo nos nossos dias. O que é isso? Demonstrando a necessidade de se ter um espírito sincero. Conferir Isaías 1. Depois, quando você tiver um tempo, leia o capítulo de Isaías 1 completo, de preferência na NTLH, ou na nova versão, na NVT, nova versão transformadora. Você vai ver, tem horas que Deus diz assim, eu tô com nojo do culto de vocês, eu tô com nojo da festa de vocês, eu tô com vontade de vomitar. Por quê? Porque era um formalismo. Eles iam lá prestar o culto, prestar sacrifício, mas a vida deles não tinha nada a ver com aquilo. O coração deles era totalmente desviado da vontade de Deus. Isso é terrível nos nossos dias acontecendo também. Eu posso ir aos domingos no culto, eu posso ir na escola dominical no meio do meio da semana, eu posso também ir no templo para participar do culto, e no meu dia a dia ter uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Então isso se torna um formalismo religioso. Eu estou tentando mostrar que eu sou o que eu não sou, porque Deus sabe que eu não sou aquilo. A minha vida não tem realmente uma vida de santificação. Então os profetas, eles entravam para combater isso também. Falar, Isaías falou para o povo do seu tempo, Deus não está se agradando do que vocês estão fazendo. Não é que Deus não se agradava da oferta, do sacrifício, das festas, no sentido deles cumprirem as festas, fazerem as festas, porque é a ordenança do Senhor, mas Deus não se agradava deles fazerem aquilo de qualquer maneira, no sentido de viver uma vida de qualquer jeito. Então não tinha nenhum sentido prestar culto, prestar festa para Deus, se a vida deles não tinha obediência. E essa é a grande questão dos nossos dias. As pessoas querem prestar culto a Deus, mas não querem obedecer a Deus. Então, se no tempo de Isaías Deus não recebeu o culto deles, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: será que Deus recebe o nosso culto se nós vivemos uma vida de desobediência também? Pela Bíblia, olhando como Deus opera, nós podemos afirmar sem medo que não. E anunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos. Os profetas eram usados para falar isso, para trazer o povo ao arrependimento. F. Oferecer a perspectiva de um futuro melhor. Isaías 53:66. Deus trazia uma palavra de juízo, mas também trazia uma palavra mostrando que iria restaurar se ele se arrependesse. Qual é a lição principal aqui? Profetas do Antigo Testamento como Débora, Uda, Jeremias, Isaías e Amós defendiam o monoteísmo, exortavam a santidade, combatiam desordens sociais, denunciavam formalismo religioso, anunciavam castigo divino e ofereciam esperança de um futuro melhor. Bom, você pode baixar os PDFs gratuitamente aqui do canal e eu já começo a falar para você, ainda que na aba comunidade seja possível, mas eu já começo a falar para você que é necessário você se inscrever no meu canal no Telegram, porque a partir de 2024, do primeiro dia de 2024, não haverá mais link gratuito na aba comunidade. Então, preste atenção nesse aviso, porque esse aviso é importante. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então eu estou aqui no meu Telegram, só para mostrar para vocês. Você pode baixar o infográfico diretamente daqui. Tem aqui a aula, essa aula passada, né, dos jovens, nesse caso. Tem aí outros materiais. Tem o Entende Tu Que Lês, muito importante esse programa. Eu faço a exposição bíblica explicando o texto. Tem a EBD dos adultos. Então vamos clicar aqui só para você poder ver. Ao clicar aqui vai ser aberta uma página para você, tá? No seu navegador, nesse caso. E vai abrir essa página aqui. E abrindo você vai descer. Tem aí a aula, né? O vídeo da aula, se quiser assistir por aqui também. Tem aí o e-book, se quiser adquirir. Cursos que eu indico, eu recomendo. E por último tem aqui, ó, arquivos em PDF para download. Tem aqui o comentário.
da lição e os slides da lição em PDF. Basta você clicar aqui no comentário, basta você clicar aqui no slide da lição para você poder baixar. Então não há nenhuma dificuldade, é muito fácil. Eu te aconselho a realmente se inscrever logo no meu canal no Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo, logo no iniciozinho. Você descer um pouquinho, já tá o link. Se inscreva, pastor, não tem o Telegram. Então instale. Porque se você não instalar, infelizmente, eu não vou poder mais fornecer para você os links, porque vai ser fornecido somente aqui no canal, no Telegram. Então venha fazer parte do canal aqui do Telegram, para você poder também estar baixando o conteúdo gratuitamente. Vai ser muito bom e você vai poder aí estar aproveitando. Vamos dar prosseguimento aí? Tópico 2. Um ministério profético no Novo Testamento. 1. Jesus Cristo, profeta. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi o profeta por excelência. Tá? Segundo Lucas, ele foi o grande profeta. Lucas 7,16. E João retrata como o profeta que deveria vir ao mundo e que salva as nações. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falava e agia segundo a vontade do Pai. Se Jesus é o nosso grande exemplo, por que nós vamos falar e agir segundo a nossa vontade? Isso é muito sério, irmãos. Fale isso na classe. Você é professor, você é professora. Se Jesus procurava obedecer à vontade do Pai nos mínimos detalhes, o que nos faz pensar que podemos fazer do nosso jeito e da nossa maneira? Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai, mesmo sendo Deus. João 1:14. Mesmo Jesus sendo Deus, ele obedece. E esta é uma característica da profecia bíblica. Veja, 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que o comentarista está fazendo aqui nessa parte? Ele está fazendo uma comparação. Assim como Jesus, veja bem, assim como Jesus obedeceu à vontade do Pai, também os homens não escreveram por sua própria conta. Eles escreveram inspirados por Deus. O que isso aponta? Que as escrituras, elas são inspiradas. Não é uma coisa da cabeça dos homens. Por outro lado, quem recebeu o dom de profecia, Novo Testamento, não pode falar de si mesmo. Precisa realmente estar ali sendo usado pelo Espírito Santo. Caso contrário, não vai ser a vontade de Deus que está sendo manifesta. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. O que é um porta-voz? Um porta-voz é alguém que recebe uma mensagem e ele apenas anuncia essa mensagem sem acrescentar e sem tirar nada. Esse é um grande problema. A ideia aqui é um arauto. Os reis tinham mensagens para serem enviadas. E havia no reino os arautos. Eles eram enviados para levar a mensagem. Quando vemos alguns filmes antigos, você vai ver que chegava lá o arauto, ele desenrolava o rolo, o pergaminho, né? E ele começa a ler. Tem filmes que mostram isso com muita clareza. E aí ele lê. Ele não pode diminuir e ele não pode acrescentar nada ali. Ele apenas transmite a mensagem do rei. Se ele diminuir ou se ele acrescentar, certamente ele morreria. O arauto. Agora imagine eu e você, e olha que está falando de um rei terreno. Imagine eu e você em relação a Deus. Quão grande é a nossa responsabilidade? Você já parou para pensar que uma pessoa que entrega algo do seu coração pode levar uma pessoa à ruína por ela não ter o entendimento de fazer uma avaliação se aquilo é ou não da parte de Deus? Você já parou para pensar que alguém que pega as escrituras e vai pregar as escrituras e dá um entendimento que não é o que o texto tem, pode levar alguém também a desanimar, a parar? Olha a nossa responsabilidade. Então que venhamos apenas a falar aquilo que vem da parte de Deus. Que venhamos explicar somente o que a palavra de Deus fala. Que não venhamos inventar nada.
não falavam o que desejavam, mas o que o Senhor ordenava. A gente gosta muito de usar a história de Ezequiel 37. Não, porque Deus falou, Ezequiel profetiza. Mas profetiza o quê? Profetiza a palavra do Senhor. Ezequiel não estava autorizado a profetizar de si mesmo. O que Ezequiel falou foi o que Deus foi colocando nos seus lábios, irmãos. Entenda isso, o texto fica muito claro. Ah, pastor, não é isso não. Não é isso não. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui rapidinho Ezequiel 37. Eu gosto de mostrar as coisas na prática, porque não adianta só eu falar, eu preciso mostrar no texto. Exposição bíblica é isso, é o que eu faço no programa Entendes Tu Que Lê. Eu leio o texto, eu explico o texto e a gente tira as lições do texto. Deixa eu colocar aqui para você Ezequiel, capítulo de número 37, como um exemplo de falarmos apenas o que Deus manda, não o que nós queremos falar. Vamos lá? Veio sobre mim a mão... Inclusive tem vídeo aqui no canal que trata de Ezequiel 37. Se você quiser, você pode assistir, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a resposta de Ezequiel. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, tu é conhecedor de todas as coisas. Quem sabe é o Senhor. Então me disse, olha quem disse? Então me disse, quem disse? Ezequiel profetiza de si mesmo? Não. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Ezequiel não está profetizando de si mesmo. Deus manda Ezequiel profetizar e lhe dá a mensagem. Ezequiel é apenas um arauto, ele é porta-voz. Ele está transmitindo o que Deus coloca na sua boca. Olha aqui. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. E aí ele continua. Eu não preciso nem ir além, porque eu já mostrei biblicamente o que eu queria aqui para vocês. Ezequiel não profetiza de si mesmo. Então eu não posso chegar num lugar e dizer assim diz o Senhor quando Deus não mandou dizer nada. Deus está mandando dizer quando Deus não mandou dizer nada. Porque não vai se cumprir. As pessoas vão ficar frustradas. As pessoas vão ficar tristes. As pessoas vão ficar desanimadas. Isso pode, inclusive, levar alguém a desanimar totalmente. É claro que ela é responsável em abrir mão da sua fé totalmente, já que estamos falando de fé durante esse trimestre inteiro. Mas só que a parcela. Houve uma ação de alguém para que houvesse essa reação. Então, há problemas dos dois lados. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Aqui fica um sério alerta. Pessoas na igreja dizem, levanta a mão que eu vou profetizar. É? Tudo bem. Se você está debaixo da orientação de Deus, vai em frente. Mas a questão é, e se for uma empolgação? A pergunta que deve ser feita é a seguinte, Deus mandou profetizar? Porque Deus mandou Ezequiel profetizar e colocou as palavras na boca dele e está no texto. E eu e você? Ah, pastor, mas por exemplo, eu vou chegar em casa e eu vou profetizar que vai haver salvação na vida do meu marido. Como é que você profetiza a salvação na vida do seu marido? Na vida da sua esposa? Já que estamos falando de jovens, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida de alguma pessoa. Como é que você vai profetizar nesse sentido? Você vai ter que falar a palavra de Deus. Profetizar aí vai ser a palavra de Deus. Ou seja, Deus amou o mundo, Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama, ele quer salvar a sua vida. Entrega a tua vida para Cristo. Isso é uma palavra profética. Aí sim, profetizar a palavra. Isso. Não, agora não é chegar, eu profetizo que vai haver salvação. Meu pai vai ser salvo. Você acha que isso parece mais determinismo? Estou determinando uma coisa. E Deus é obrigado a cumprir o que eu quero? Claro que não. Agora, o que eu deveria fazer então? Já que eu quero ver a salvação do pai, da mãe, é oração. Aí já não se trata de uma profecia. Se trata de uma oração. Vou orar diariamente. Senhor, salva minha mãe, salva meu pai, salva meu irmão, salva esse, salva aquele. Enfim, aí sim. Mas nós precisamos aprender. Eu não posso fazer isso. Mesmo que Deus nos use, porque tem gente que fala, não, mas Deus me usa.
Mas não é porque Deus usa você que em qualquer momento você pode sair por aí e... eu vou profetizar, levanta a mão. Mesmo que Deus nos use, nossas palavras sem a ordem de Deus não tem nenhum efeito, não serve para nada. Entra aqui, sai aqui. Lembra de Deuteronômio 18? Não tenha temor deles. Ou seja, não tá falando nada. Você não precisa temer. Entrou no ouvido e saiu no outro. Mas não veio da parte de Deus. Isso não passará de mais um jargão no meio pentecostal, que tem muitos jargões. E as pessoas pegaram a mania. Eu vou profetizar, eu vou isso, eu vou aquilo. É igual aquela tal história. Vira pro teu irmão do lado. Irmãos, às vezes a pessoa até pede. Mas tem mensagem que é muito cansativo, porque durante o tempo inteiro vira para esse, vira pro teu irmão do lado. Fala isso, às vezes você tá sentado. Existem igrejas, agora, em muitos lugares, que sentam homens e mulheres, varões e varões juntos. Cadeiras, senta ali. Não tem essa divisão mais. E aí você, às vezes, está sentado do lado de uma irmã. Aí tu vai virar para ela toda hora e vai ficar falando, como é que pode um negócio desse? Não tem como. São jargões. Lição principal. É igual a velha história. Lembrei, aqui. Irmão, me ajuda a pregar. Mas se precisa de ajuda para pregar, desce, porque deixa pregar quem pode pregar. Porque se precisa de ajuda para pregar, então... Mas você vai continuar ouvindo essas coisas, não tem jeito não, tá? Eu não tô criticando, eu só tô mostrando que são manias que nós pegamos, que não existiam, e que são umas manias assim que são cansativas. Jesus é o profeta por excelência, falando e agindo de acordo com a vontade do Pai, mesmo sendo Deus. Os profetas bíblicos eram porta-vozes de Deus, falando inspirados pelo Espírito Santo, transmitindo a vontade divina, não a própria. Então, a ideia da lição não é desacreditar os profetas, nem as profecias, o dom de profecia, melhor dizendo. Mas é mostrar que nós só podemos falar com autoridade, com autorização do Senhor. Deus mandando, não o que eu quero, mas sim o que Deus quer. 2, o dom de profecia. O dom de profecia é diferente do ministério profético, é totalmente. As pessoas até chamam de profeta quem tem o dom de profecia, mas na verdade é ministério profético. É diferente do dom de profecia. Só tem o dom de profecia. Isso não quer dizer que ela seja um profeta em si, mas acaba se chamando, né? Tudo bem. Dom é uma manifestação momentânea. O profeta não, o profeta era profeta o tempo inteiro, mas mesmo assim, não é porque ele era profeta que ele estava autorizado a tudo que ele falasse, Deus ia cumprir. Também não era assim, tá? O dom de profecia é diferente do ministério profético. Dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como um dos dons espirituais prometidos em Joel 2, do 28 ao 32. A profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, Efésios 4, 11 a 14, né? Então, a profecia, assim como todos os dons, segundo Paulo em sua carta aos Efésios, ela é como? Tem por finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então tem um porquê. Qual é a finalidade? Aperfeiçoar as pessoas para que elas possam ter uma vida mais e mais agradável ao Senhor. Edificar a igreja. É importante ressaltar que o dom de profecia neste tempo não é infalível. Não é infalível. No Antigo Testamento, para saber se o profeta vinha da parte de Deus, tinha que ver se ia cumprir ou não ia cumprir. Imagine o dom de profecia. Não é infalível. Mas quantas pessoas têm o dom de profecia e se alguém colocar em dúvida aquilo que está sendo falado, ele fica aborrecido, fica chateado. Tem pessoas aí, tem lugares que veneram quem entrega profecias, não importa. Eu já vi cada coisa acontecer. Pessoas que estavam doentes chegarem no lugar e falar assim, Deus manda dizer que essa enfermidade não é para morte. Na outra semana a pessoa faleceu. E aí sabe o que eles falam? Chega ao nosso conhecimento. Deus mudou de ideia. Irmãos, que coisa terrível. Para abonar a conduta errada da pessoa, eles falam que Deus mudou de ideia. É difícil. Logo, a profecia deve ser corrigida e julgada. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então a profecia deve ser corrigida e julgada, se necessário. Com certeza. Alguém está entregando uma profecia, você... não, é Deus falando. Vamos ouvir. Vamos ver o que contém.
nas escrituras? O que contém a profecia? Vamos ver. Contém. Aí você ouve lá a gente entregando. Aí entrega a profecia, ou então entrega uma revelação dizendo, Senhor Jesus já está de pé esperando só a ordem do Pai para poder voltar. Onde está isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Então, vai além, sabe? Vai além. Dia e hora. Nem eu, nem você sabe. Nem eu, nem você sabe. E eles falam isso. Então você tem que ficar observando, ouvindo. Essa parte aqui não bate. Então você descarta. Não tô falando que você vai ir lá bater boca com a pessoa que entregou, nada disso, por favor. Paz. Temos que ter paz. Mas, você descarta. Agora, tem horas que realmente a pessoa entrega uma coisa em público, na frente de todo mundo, aquilo não é verdade. E aí, às vezes, é preciso fazer uma correção, senão a conduta daquela pessoa, né, o testemunho daquela pessoa fica em xeque. E aí não pode, aí não tem como, tá? Aí eu deixei aí esse vídeo de recomendação, vou deixar na tela final para você. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Assista, essa foi uma aula da EBD, lições adultos, aonde eu tratei sobre esse assunto. Profecia, variedade de línguas e interpretação. Você vai aprender lições aí sobre a questão do dom de profecia. Isso se trata da ordem no culto, essa questão, né, de falem 2 ou 3 se os outros julguem. Um culto jamais poderá ser feito apenas de profecias, como acontece em muitos lugares. Tem lugar que do início ao final do culto é só profecia. Não tem pregação, tá? E no final acham que não há necessidade da pregação, pois Deus já falou. Como assim? Deus tem que falar pela sua inerrante, infalível palavra. Profecia não é inerrante, nem muito menos infalível. O dom de profecia não é infalível, jamais pode substituir a pregação da palavra de Deus. Tem lugar que canta a palavra desse tamanhozinho. 10 minutos para a palavra, 15 minutos para a palavra. 2 horas para louvor. Outros lugares, canta. Profecia. Mensagem que é bom, não tem. Deus já falou. Irmãos, em nome de Jesus. Lição principal. O dom de profecia é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, diferente do ministério profético. Ambos têm o propósito de aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. No Antigo Testamento tinha um propósito, no Novo Testamento também acompanha a mesma coisa. Só que o profeta no Antigo Testamento era um ministério. O dom de profecia não é igual o profeta do Antigo Testamento, tá? O profeta do Antigo Testamento era um representante de Deus na terra, inclusive, tá? Importante notar, aí você vai dizer, não, mas eu também sou um filho de Deus, eu sou um embaixador. Não, tudo bem, mas ali era um profeta. Agora estamos falando da igreja como um todo, não é só você. Somos nós. Importante notar que o dom de profecia não é infalível e deve ser julgado e corrigido por outros. 1 Coríntios 14, 29. O que nós vamos usar para corrigir? A palavra de Deus. 3. A igreja como voz profética. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista. Foi o último profeta. Jesus disse isso. Mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. Podemos afirmar que a igreja possui uma mensagem profética. Ela tem uma mensagem profética. Anunciar a Cristo, que é evangelizar, e ensinar, que é discipular, até que Cristo venha. Mateus 28, 19 e 20. Então, é uma mensagem profética. Deus nunca deixou de falar ao seu povo e ele continua falando conosco. Mas será que estamos atentos à sua voz? Tem gente buscando desesperadamente uma mensagem. Tem aí uma profecia. Eu vi várias vezes lives, não assisti, mas eu presenciei lives, inclusive em algumas plataformas, em algumas redes sociais, e as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, que entregasse alguma coisa para ela. Como se estivesse ali mendigando mensagem. Irmãos, que coisa terrível. Pegue a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Você vai ter alimento. Tem fartura para você na palavra do Senhor. E a pessoa ali, desesperada, querendo que fosse entregue alguma coisa para ela. Tá? Será que queremos realmente ouvir o que o mestre tem para nós? Ainda tem isso. Paulo diz que nos últimos tempos sofreria comichões nos ouvidos.
e amontoariam para si mestres segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos. Não quer ouvir o que a Bíblia diz, e sim o que eu quero ouvir. Vejamos que a ênfase dessa mensagem profética está na evangelização e no discipulado. A igreja tem um ministério profético. Muitos querem apenas profetizar conserto para as pessoas, mas não pensam em evangelizar e muito menos levar uma palavra que edifique vidas. Tem gente que se gloria, se pudesse entregar, ó, vai descer a sepultura, e se cumpriu, que beleza. Não, irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se alguém tem prazer na morte das pessoas, no julgamento, no sentido de juízo, esse alguém não está em comunhão com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E tem gente que se vangloria. Deus me usou, eu falei, não quis ouvir. Já foi. Sabe o que é isso? Imaturidade. Imaturidade, total. Infelizmente. Falta de estudar a palavra, em ser ensinado. Às vezes essas pessoas que recebem, algumas pessoas que têm dons espirituais, elas não querem nem sequer sentar para ir para a escola dominical. Então você que é professor, fale para os jovens, amanhã se Deus te der dons, não deixa de vir aprender a palavra não, de vir para a escola dominical, de vir para o culto de ensino da palavra, ou culto de doutrina, como seja chamado aí na igreja que vocês pertencem. Porque tem gente que, Deus me usa, nem preciso ir para esses lugares. Lição principal, o profetismo do Antigo Testamento terminou com João Batista, mas os dons são concedidos à igreja pelo Espírito Santo. A mensagem profética da igreja é anunciar Cristo e ensinar até a sua volta. Até a volta, nós somos discípulos, estamos no discipulado. Tem o discipulado de integração, que é aquele tempo até se batizar, mas o discipulado continua a vida inteira. Pastor presidente é discípulo, pastor auxiliar é discípulo, evangelista é discípulo, presbítero é discípulo, diácono é discípulo, missionário, missionária, irmã de mesa de oração, líderes de departamento, todo mundo é discípulo de Jesus. Vai ficar aprendendo até a volta de Cristo. Deus continua a falar conosco, mas é preciso estar atento à sua voz e desejoso de ouvi-lo. Bom, você já conhece Amanhãs Artes Digitais? Você precisa de uma arte digital aí para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal? Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então, entre em contato com a Manhãs Artes Digitais, tem aí o Instagram dela. Você também pode ir lá olhar a arte que te agradar e pedir aí uma arte, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos para o último tópico? Tópico 3, entendendo a profecia bíblica. Tá? Falamos aí sobre vários aspectos dentro do assunto em relação... No primeiro tópico, tratamos aí sobre os profetas do Antigo Testamento. No segundo tópico, o ministério profético no Novo Testamento. E agora vamos ver como é que nós podemos entender a profecia bíblica. Ter aí ferramentas bíblicas para poder saber se é, não é, como avaliar a profecia de forma bíblica, tá? Estou falando de dom de profecia aqui, tá? Profetizar. Princípios de interpretação. Você sabe o que significa hermenêutica? Essa é a matéria que mais eu me identifico. Glórias a Deus. É justamente por isso que está chegando aí
ou quando você assistir essa aula já foi até lançado, né? E você já vai estar sendo também aí, já vai estar em contato. O curso que está sendo para ser lançado aí, né? Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Querendo ou não, esse curso aí, ele está tratando da questão da área também de hermenêutica, né? Interpretação. Não é um curso de interpretação mesmo, aprofundando, mas está dentro dessa área, tá? Você sabe o que significa hermenêutica? Ela é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das escrituras sagradas. Pastor, por que eu preciso interpretar a Bíblia? Porque a Bíblia é um livro. É um livro que tem vários distanciamentos. O que é distanciamento? Por exemplo, distanciamento de idioma. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, pedaços, partes, né, curtas, e grego. Distanciamento de época. Muitos anos atrás. Distanciamento geográfico. Não foi escrito no nosso continente, foi escrito em outro continente. Distanciamento cultural. Então nós precisamos das regras de interpretação para chegarmos o mais próximo do sentido do texto. Isso aqui é importante. Os princípios a serem utilizados na interpretação de profecia são os mesmos utilizados na interpretação geral das escrituras. Então, aquilo que eu uso para interpretar as escrituras, eu tenho como usar também para interpretar profecia. Toda escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. O que isso quer dizer? Jesus chega, está passando em Jericó, e avista Zaqueu em cima da figueira. E aí Jesus diz assim para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, ou entrar na sua casa, ou estar na sua casa. Como tem a palavra descer, e nós estamos muito habituados com a palavra descer, como se estivesse falando de humilhação, alguém desavisado pode pegar a palavra que Jesus manda Zaqueu descer e dizer: Jesus mandou Zaqueu se humilhar. Não é verdade. Ali descer. É o uso normal da palavra. Como se eu chegasse num lugar, precisasse falar com alguém e dizer para ele: olha, fulano, desce aí que eu preciso falar com você. É simples assim. Não tem nenhum sentido figurado. Agora, quando Jesus diz em João 10, eu sou a porta, aí tem um sentido figurado. Porque o que Jesus quer dizer é: eu sou o acesso. Eu dou acesso à salvação. Eu dou acesso à vida eterna. Eu dou acesso à comunhão eterna com o Pai. Aí, isso quer dizer. Então, por isso que está dito aqui, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Para você entender um texto, você tem que se ater ao contexto. Eu trato sobre isso no curso. Eu falo sobre isso nesse curso. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu falo de alguns tipos de contexto. Então é importante. Se já foi lançado quando você estiver assistindo essa aula, com certeza, provavelmente o link já vai estar na descrição. E se não tiver, peça para mim que eu coloco aí no comentário para você, se você fizer o pedido no comentário. Certo? Então vamos lá. Claramente que a declaração seja simbólica. B. A interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pelas referências às outras passagens bíblicas. Se você não entende aquela referência, aquela declaração simbólica, em outras partes da Bíblia pode ter um esclarecimento, que a Bíblia se interpreta por si mesma, pode ter um esclarecimento daquela palavra, daquele sentido. Certo? C. Deus marcou tempos definidos para Israel e para as nações. Nós temos que ter cuidado, porque existem coisas que eram apenas para Israel. Por exemplo, quando você pega Levítico 26 e Deuteronômio 28, que fala de bênçãos e maldições, você vai ver que muitas vezes nós queremos pegar a parte das bênçãos de Deuteronômio 28, certo? Mas se aquele texto fosse exclusivamente para a igreja também, as maldições viriam sobre nós também, não vêm. Porque aquilo era um tratado para Israel. Pastor, então o que eu faço com aquele texto? Não tem nada que se aproveita para nós? Tem, claro que tem. Os princípios de obediência e que a bênção de Deus vem para os obedientes continua valendo. Mas os detalhes que estão ali
nem sempre vai se cumprir na vida da igreja. Até porque aquela mensagem era para Israel como uma nação no seu todo, e não uma mensagem para uma pessoa individualmente. Isso eu preciso entender. D. A escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. Imagina alguém profetizando, por quanto digo, aí marca a data da volta de Jesus, como já fizeram várias vezes e erraram. A mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Então é para o seu tempo e gerações que se seguem, mas ele não vai prever a volta de Jesus, como alguns fazem por aí. Aí eu deixo essa lição também, que foi uma lição muito assistida na época. Ela foi ministrada no dia 30 de janeiro de 2022. Como ler as escrituras? Você quer ter uma ideia do assunto de interpretação do texto da Bíblia? É claro, com exceção aí, se você vier a adquirir o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, você vai ter um entendimento um pouco maior. Mas você quer ter aí um entendimento em relação a essa questão que eu estou falando? Como ler as escrituras? Assista esse vídeo. Vai ser muito bom para você. Você que é professor, você que não é professor, assista, tá? Lição principal, hermenêutica é a interpretação das escrituras. Princípios de interpretação proféticos incluem o sentido literal, uso de referências bíblicas, reconhecimento de tempos específicos e que a escritura não especifica o dia do arrebatamento, sendo a mensagem profética para o seu tempo e gerações futuras. E aqui não está falando somente da mensagem do dom de profecia, está falando da mensagem profética da Bíblia mesmo. Os profetas no Antigo Testamento falando. O método literal. Essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. Então você vê que o entendimento que nós estamos tendo aqui, quando ele está falando de profecia nesse tópico, ele está falando mais da profecia bíblica. Ele está falando do dom de profecia em si, tá? Profecia bíblica. Assim como você interpreta outras partes da Bíblia, a profecia bíblica você vai interpretar do mesmo jeito. Isaías, Jeremias, Ezequiel, mesmo que tenha linguagem simbólica. Vamos ter que ver em outras partes da Bíblia o que aquela linguagem simbólica significa. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem. No entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. Então, Isaías profetiza, tem linguagem simbólica às vezes? Jeremias profetiza, tem linguagem simbólica às vezes? Sim. Ezequiel profetiza, tem linguagem simbólica às vezes? Sim. Mas isso não quer dizer que não tenha um sentido, uma indicação de uma verdade literal. Então nós temos que entender que precisamos sempre partir do literal, não da figura de linguagem, a não ser que tenha, e aí nós vamos lê-la através do contexto. Lição principal. O método literal de interpretação assume que os escritores bíblicos usaram símbolos e figuras de linguagem, mas interpreta essas profecias como indicando verdades literais. Eu tô frisando isso porque nós falamos em algum momento de dom de profecia e você pode pensar que aqui está tratando de dom de profecia. Não, aqui está tratando das profecias bíblicas, do texto. Assim como você tem o método, a interpretação para interpretar outros textos, no Evangelho, epístolas, você também tem que levar em consideração que as profecias, elas precisam ser levadas no sentido de usar o método de interpretação da mesma maneira. Os princípios de interpretações da mesma maneira. Agora, quando tiver figura de linguagem, aí a gente tem que procurar para entender, ver se não tem outro lugar da Bíblia que se trate de algo parecido para ter a compreensão. 3. O problema do método pós-moderno. Veja que continua o tempo inteiro tratando aqui, eu volto a afirmar para você, tá? O tempo inteiro, ele continua tratando aí da questão de entendendo a profecia bíblica. Não está tratando de dom de profecia. Está tratando da profecia bíblica. Porque tem muita figura de linguagem em algumas profecias bíblicas. E aí a pessoa pode pegar aquilo e dar um sentido qualquer sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração os princípios de interpretação. Por isso, se você vai estudar algum livro que tenha figura de linguagem, tenha um comentário bíblico para te acompanhar, um comentário sério. Faça comparações do que é ensinado, para que você não venha entender errado, nem venha ensinar errado. Tá? Por favor.
Com base em discussões filosóficas e literárias, muitos propõem uma leitura bíblica que inicialmente pode ser muito interessante, a saber, a proposta de dar um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo. Isso é como se estivesse pedindo para atualizar a Bíblia. Ah, o sentido aqui não é mais esse. Eu tenho um outro sentido. O problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto e a sua inspiração e suficiência. Se a Bíblia tiver um sentido para cada pessoa, então ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade, mas acabou a autoridade da Bíblia. Então a palavra de Deus só tem um sentido. Ela tem várias aplicações. Pastor, dá para o senhor explicar um pouco melhor sobre isso? Se você assistir aquele vídeo, tá? Que eu mostrei aqui para você, ó, como ler as escrituras, essa aula, você vai entender melhor, mas eu vou dar só aqui uma pinceladinha. O Salmo 23, do que trata o Salmo 23? Do cuidado de Deus e da confiança do salmista nesse cuidado. Vamos fazer assim. Do lado de Deus, o cuidado de Deus. Da parte do salmista, a confiança do salmista nesse cuidado. Então trata do cuidado de Deus, tá? Então só tem esse sentido. O Salmo 23 não trata de nada a não ser o cuidado de Deus e a confiança do salmista no cuidado de Deus. Mas tem várias aplicações. Por quê? Porque eu posso aplicar o cuidado de Deus para alguém que perdeu alguém da família, para alguém que está desempregado, para alguém que está passando uma crise no casamento, e por aí vai. Por aí vai. Então eu posso fazer várias aplicações diferentes, mas eu não posso mudar o sentido. O texto fala do cuidado de Deus e pronto. Não tem outro sentido para esse texto. É isso, tá? Cremos que toda a escritura é inspirada para ensinar e que Deus se revela ao homem mediante as profecias que estão na sua palavra. Toda a escritura é inspirada e não apenas parte dela. Mas isso não quer dizer que porque a Bíblia registra o pecado de pessoas, os erros de pessoas, as faltas de pessoas, que aquilo é a vontade de Deus. Não está registrado para mostrar a consequência da queda. O que a queda trouxe para o ser humano. E aí vai mostrar adultérios, mentiras, falsidades, enganos, malícia, injustiça. Tudo isso. Mas não que Deus aprove. Muito pelo contrário. Nós encontramos na Bíblia mostrando que Deus reprova. Bem claramente. Mas toda a escritura é inspirada e não só parte dela. Paulo, quando estava se despedindo dos presbíteros na cidade de Mileto, ele disse que não deixou de anunciar a eles todos os desígnios de Deus, toda a palavra de Deus. Ele não falou partes da palavra, ele falou toda a palavra. Pastor, isso está na Bíblia? Tá na Bíblia. Vamos botar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Desculpe, capítulo de número 20. Não está aqui no que eu separei, claro, tá? Não está no que eu separei, mas eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Atos dos Apóstolos 20, vou ler a partir do 29, mas o versículo que eu quero é o versículo de número 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ataques externos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Tá? Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Certo? E eu queria complementar com 27 também, ó. Aqui, ó. Porque nunca deixei de vos anunciar, é aqui, ó, todo o conselho de Deus. E aí tem pessoas que fazem o seguinte, eles omitem parte da Bíblia. Você vai ver que ele não prega em determinados lugares, principalmente às vezes no Novo Testamento. Não. Por quê? Porque no Novo Testamento muitas coisas já estão ali bem claras. Não tem que trazer um sentido simbólico, figurado, não dá. E aí ele gosta da coisa que seja algo misterioso. Se é mistério, não vai edificar, porque oculto, mistério é oculto, algo oculto. Então tá bem claro. Novo Testamento, as cartas, não mintais uns aos outros. Não tem o que inventar, é só não mintais. Você que tá mentindo, a palavra de Deus ensina, não minta. Acabou, é só isso. Então, toda a palavra, não parte da palavra. Tem gente que diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Errado, a Bíblia é a palavra de Deus completa, tá?
O pentecostalismo tem, ao longo dos anos, contribuído para uma forma de leitura bíblica correta. Sem a ação do Espírito Santo, não conseguimos ter uma compreensão e nem fazer uma hermenêutica correta de nenhuma parte das Escrituras Sagradas. Nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Não quer dizer que outras igrejas que não são pentecostais não entendam isso, entendem. Mas é dito que nós estamos fazendo, mesmo nós pentecostais que acreditamos nos dons espirituais, não deixamos também de lado a questão de uma interpretação séria das Escrituras. Cremos na atuação do Consolador para nos ajudar a entender os textos bíblicos, tanto é que eu peço a Deus que ilumine a minha mente, e também usar pessoas em nosso tempo como profetas que falaram em nome do Senhor. Um alerta. Alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. É a chamada nova hermenêutica. Isso é errado. O texto não tem outro sentido a não ser o pretendido pelo autor. Quer ver uma coisa? Quando você fala alguma coisa, só tem um sentido. Você vai ficar muito aborrecido ou aborrecida se alguém mudar, distorcer o sentido da tua palavra. Só que é isso que eles querem fazer com a palavra de Deus. Dar outro sentido que não é o proposto pelo autor, pelo escritor inspirado por Deus. Quando eu falo de autor, tô falando do autor humano, tá? Escritor inspirado por Deus. Então eu tenho que procurar entender o seguinte: por que Paulo escreveu o que está escrito aqui? Por que Pedro escreveu isso? Qual era o contexto daquela época? Por que está sendo dito isso? Quando você vai ler a segunda carta de Pedro, você vai ver que Pedro, ele combate falsos profetas, falsos mestres. Então, ele está dentro de um contexto desse, tratando vários assuntos dentro desse contexto. E aí você vai compreendendo por que ele está falando aquilo. Agora, se você pega o texto isolado e quer entender o texto isolado, você não vai entender. É por isso, eu não estou aqui usando isso, entenda, irmãos, por favor. Eu não estou usando isso aqui como desculpa para falar do curso, mas é uma grande verdade. É por isso que nesse curso eu mostro essa questão do contexto. Eu falo sobre o contexto, mostrando que nós temos que ter um entendimento como um todo. Porque se nós não tivermos um entendimento como um todo, nós vamos errar com a interpretação. Certamente. Isso pode ser até muito interessante, esse negócio do escritor, do leitor, dar o significado que ele quiser ao texto. Isso pode ser até muito interessante para uma obra de ficção, um romance, mas não se tratando do texto bíblico, que é a nossa regra de fé e prática. Se cada leitor der o seu próprio significado ao texto, teremos tantos significados quanto forem os seus leitores. Então, se são 10 leitores, são 10 significados diferentes. Vai ser uma bagunça. Então, a Bíblia não é mais inerrante. Ela não é mais infalível. Ela não é mais autoridade na nossa vida. Daí para a incoerência ou o erro é um salto. Cada um dando a sua interpretação. Então nós temos que nos aproximar o máximo que pudermos do sentido do texto. E como fazemos isso? Usando as regras de interpretação e pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pronto. Eu falo, inclusive, aqui, nesse curso, como facilitar o meu estudo da Bíblia, eu falo sobre as etapas no estudo da Bíblia, ou no estudo da Bíblia, seja para o estudo devocional, seja para pregar, seja para ensinar, enfim, eu falo sobre isso. Primeira coisa, inspecionar o texto que vai ser lido. Segunda coisa, ler o texto. Terceira coisa, interpretar o texto. Quarta coisa, correlacionar o texto. O que eu entendi, como isso se encaixa no restante da revelação bíblica. E quinto, aplicação. Olha quantas etapas. Se nós não seguirmos essas etapas, com certeza nós podemos errar. Vamos ter sérios problemas. É isso. Lição principal: a interpretação bíblica precisa respeitar a autoridade e a inspiração das Escrituras. O Espírito Santo auxilia na compreensão e métodos que dão ao leitor total autoridade para determinar o significado do texto. Podem levar à incoerência e erros, tá? Aí, claro que não, né? E métodos que dão ao leitor total autoridade para determinar o significado do texto podem levar à incoerência e erros. A interpretação deve estar enraizada na fé e práticas cristãs.
Para preparar as aulas, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou ver, para que eu não venha aqui falar algo que esteja totalmente discrepante. Não sou perfeito, mas eu tento ao máximo. Então, o que eu estou tentando passar aqui nessa aula é aquilo que eu tenho aprendido. Bom, você quer participar aí do clube de membros? Quer baixar tudo num único lugar aqui no canal? Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então, todas as vezes que eu coloco o link para vocês baixarem na aba Comunidade, tem lá o link do Seja Membro. Aqui na descrição também tem um link do Seja Membro. Aí você pode, se você participar do meu canal no Telegram, inclusive tem um vídeo lá mostrando como fazer a assinatura. Se você quer escolher a assinatura pelo próprio YouTube ou se quer fazer pela outra plataforma. Fica a seu critério. Desculpe, fica a seu critério, tá bom? Vamos lá? Conclusão. Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos, e para isso ele continua usando seus profetas. No entanto, toda profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Escrituras. Veja que há um paralelo. Foi ensinado sobre a profecia bíblica e o dom de profecia se deu uma pincelada, mostrando que a profecia bíblica é infalível, não pode ser questionada. Mas a profecia, no sentido de dom de profecia, precisa ser observada através das Escrituras. Tá? Creia que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. O interessante da profecia bíblica, é que os profetas previam o futuro e acontecia. Então as profecias da atualidade, a nível do dom de profecia, tem que ter cuidado. Porque se Deus não falou, não vai se cumprir. E a Bíblia não precisa de atualização. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Fé para crer que Deus não criou o mal. Lição 8, 19 de novembro de 2023. Alguém vai dizer, mas Isaías diz que Deus criou o mal. É mesmo? Vamos estudar para aprender sobre o assunto. E não se esqueça, deixando 2 vídeos de recomendação, dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação. O foco é a profecia para você. E lição 5 aí é como ler as Escrituras. É um outro vídeo de recomendação que tratou durante o trimestre inteiro sobre as Escrituras e é um estudo necessário. Todo cristão deveria se concentrar em estudar assuntos como esse. Principalmente, mas não está de fora, principalmente quem prega e quem ensina. Mas qualquer cristão precisa entender isso aqui. Participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal. Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Fale lá para as pessoas do seu grupo do WhatsApp, família, os irmãos em Cristo. Não deixe de anunciar. Deixe seu comentário o que você achou dessa aula, de que lugar do Brasil você está assistindo, ou fora do Brasil, né? Quem sabe, tá bom? Não deixe de deixar o like. Às vezes você assiste o vídeo e esquece o like, tá? Vamos orar? Antes de orar, eu quero deixar aí o aviso. Caso você queira contribuir aí com o canal, fique à vontade. Tem o Pix aí em cima, a chave Pix. QR Code 1, você vai usar o aplicativo do seu banco para ler. E no QR Code 2 você vai usar a câmera do seu celular e vai ser levado para o site do PagSeguro. E lá você pode fazer com cartão, boleto ou diretamente com o Pix diretamente. Não se sinta obrigado, apenas foi me pedido para colocar aí, então eu tenho colocado no final das aulas, mas você não é obrigado, tá bom? Se você sentir desejo. Tem necessidade? Tem. Cadeira, computador, Deus sabe. Mas você não é obrigado, tá bom? Fique em paz aí em nome de Jesus. Se puder, se não pode, ajude com oração, tá? Ore, preciso de oração. Eu
minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que é a minha esposa, nós precisamos de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, se você quiser adquirir o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, coloque aí no comentário se você ainda não adquiriu, e eu passo para você aí o link para você poder ver as informações e, caso você realmente queira, você poder adquirir o curso. Caso ainda não tenha sido lançado, porque às vezes você pode ver essa aula antes do lançamento, que está previsto para o dia 4 de novembro de 2023, tá bom? Vamos nesse momento fazer uma oração e apresentar os pedidos aqui que são colocados no canal. Nem todos vêm para o caderno, mas eu tenho um caderno aqui que vai simbolizar, representar todos os outros pedidos. Vamos estar orando nesse momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento de oração, eu quero mais uma vez, Senhor querido, pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai querido, nos abençoar, nos fortalecer, nos capacitar. Eu quero apresentar cada professor de escola bíblica dominical que está me assistindo, que não está me assistindo, seja da classe de jovem ou de outras classes. Eu peço a Tua bênção, não deixe que eles venham desistir, Pai, parar, desanimar, que possamos ter força, a graça do Senhor. Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos também, Senhor querido, essa aula, que eles possam usar, Pai, serem usados, melhor dizendo, pelo Senhor, dentro dessa lição, que nós possamos crer que o Senhor é aquele que fala por meio, Pai querido, da profecia, e fala também por meio do dom de profecia, mas temos que ter muito cuidado para não falar nada de nós mesmos, Senhor. Eu apresento em Tuas mãos cada causa que está, Senhor, escrita aqui nesse caderno, Pai, representando os demais pedidos. Quem sabe tem alguém orando junto comigo nesse momento, apresentando uma causa difícil, algum problema, alguma necessidade. Senhor, tem vários problemas, várias questões, pessoas que precisam de uma solução, uma causa na justiça, uma porta de emprego, uma causa no INSS, uma cura de enfermidade, cura de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Ó Deus querido, Deus amado, também libertação do pai, da mãe, do irmão, dos filhos, Senhor. Ó Deus, do vício das drogas, da prostituição, da bebida, do Pai querido, Pai amado, da jogatina também. Meu Deus, tenha misericórdia. Tantas necessidades, eu não consigo expressar tudo aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro a cada problema, a cada necessidade. Somos alunos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha ter misericórdia, dando força e graça, que eles possam caminhar, Pai, ir para a escola, aprender a Tua palavra, colocar em prática. Pai querido, eu entrego cada causa, cada necessidade, eu entrego os inscritos desse canal, que o Senhor possa abençoar suas vidas, os membros desse canal, que o Senhor possa multiplicar, eles têm apoiado o meu ministério de ensino. Senhor querido, eu entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que ficou até esse momento. Na próxima tela eu estou deixando os 2 vídeos aí sobre a profecia, o dom de profecia, e sobre como ler as escrituras, a forma que nós devemos proceder, tá bom? E nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. E nesse momento eu estou deixando aqui a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!